Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse aos que de mim se aproximam: santo me mostrarei à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Foi dado a você e a seus filhos como porção das ofertas de comunhão dos israelitas, a coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado.
Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado, e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido no lugar santo, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mesmo assim, coisas como essas aconteceram comigo. Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Quando Moisés ouviu isso, ficou satisfeito. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse aos que de mim se aproximam: santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés. Disse o Senhor a Moisés e Arão: digam aos israelitas: de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas, e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês.
Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre e o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego, todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e que se movem pelo chão. Por meio deles vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo que carregar o cadáver de algum deles lavará as suas roupas, estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas, ou que não rumina, é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés, que andam sobre a planta dos pés, são impuros para vocês. Todo que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas, estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Seja objeto feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco, deverá ser posto em água. Estará impuro até a tarde, e então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros, e vocês os considerarão como tais. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura. Mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se foi derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas, e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas, e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão lhe será proibido, e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com auxílio de muitos pés. Eles lhes são proibidos. Não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros, pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, por eu sou santo. Não se tornem impuros no qualquer animal que se move rente ao chão.
Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação, pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote a entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele sobre ela, o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro.
é apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar por toda a pele e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este o examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura, visto que tudo ficou branco. Ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, que então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele, ela sarará, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele, e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver se alterado nem se espalhou, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco, ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tivesse espalhado, e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tivesse espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declara pura a pessoa. Então lavará suas roupas e estará puro. Mas se a sarna se espalhar pela pele, pois a pessoa for declarada pura, o sacerdote o examinará, e se a sarna tivesse espalhado pela pele, o sacerdote não precisará curar o manimuro, a pessoa estará pura.
Senhor a Moisés. Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará, juntamente com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo, e ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda, e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa, o óleo que restar na palma da sua mão. O sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia
for alguém pobre sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa para ser movido para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, os quais ele tenha condições de ofertar, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia ele os trará ao sacerdote, para sua purificação à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, juntamente com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, os quais a pessoa tem condições de ofertar, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em quem o homem com fluxo tocar
sem lavar as mãos, lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará as suas roupas e se banhará em água corrente E ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E assim fará a propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura. E ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com a mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar Lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continua além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará a propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro. Da mulher em sua menstruação, Do homem ou da mulher que tem fluxo, e do homem que se deita com uma mulher que está impura.
Senhor falou com Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra. Pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado, e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando ele entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída de Arão, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho
e do sangue do bode, e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificar e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. A carne que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte a Arão e seus filhos e a todos os israelitas: foi isto que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento, e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo
ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal. Eu me voltarei contra esse que comeu sangue e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue, o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que natural da terra ou estrangeiro comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas se não lavar as suas roupas, nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão.
Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moleque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com a mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.